Oi, gente, tudo certo? Vamos aqui fazer mais um vídeo sobre Solópolis, sendo que no vídeo de hoje eu queria falar da história, do enredo que eu tenho pro conto. Então, caso o conto exista, esse vídeo é um spoiler completo dele, mas até lá, fiquem com um vídeo mesmo. Pro início da história, eu queria que o nosso personagem principal chegasse na clínica de coleta de material genético. Isso para já dar um choque, mostrar que nesse universo não tem relações sexuais, não tem sexo, pois se trata de uma sociedade distópica. Aliás, eu não falei no primeiro vídeo, mas já que não tem essa sensação de personalidade e individualidade, nenhum dos personagens iam ter nomes, iam ser apenas código. Então, por exemplo, é o AXF45, supondo. A primeira letra ia ser o código onde ele mora, a segunda o ano que foi ele solto, essas coisas. Enfim, começando no conto na clínica para dar esse choque, eu partiria para o emprego dele, mostrar que ele trabalha no governo, o que ele faz, e uma relação com um dos colegas ali. Depois disso, mostrar esses colegas indo jogar uma partida de golfe. Então, nesse início, eu apresento esses dois aspectos. E aqui vai um ponto importante. No livro, eu não. Vou acabar chamando de livro muitas vezes, mas é um conto, tá? No conto, eu não gostaria de deixar claro o porquê ele perde o primeiro nível neural dele. Porém, aqui, para explicar o conceito, vou deixar bem explícito que ele vai ter a partida de golfe, aí exposição de pensamentos, coisas para mostrar índole, e no final da partida, a pessoa que estava servindo o personagem principal tratado mal, aquelas coisas que eu comentei no primeiro vídeo, a pessoa que estava servindo ele derruba os tacos de golfe no chão e inconscientemente o personagem principal vai e recolhe esses tacos pro, entre aspas, serviçal dele. Com isso, o que eu quero mostrar que até essa mínima ação de empatia é vista como uma ameaça nessa sociedade e ele será punido por isso. Com isso, corta essa cena e o personagem principal vai receber a intimação de que ele perdeu um nível e vão mexer no código dele para bloquear o nível de chips e tudo mais. E falam agora que ele perdeu acesso a tal coisa e ele não vai trabalhar mais no governo, agora vai ser um chefe de fábrica. A ideia, primeiro, trabalhar no governo, segundo, que seria o nível mais baixo, você é o chefe de alguma área de trabalho fora do governo. Não entender, ia questionar e tal, mas não ia responder nem nada, só iam tirar os privilégios dele. Já na fábrica, aí eu ia desenvolver um pouco como é nessa fábrica, como acontece tudo e tudo mais. Porém, essa fábrica produz os carros ali da cidade. Então, o que ia acontecer ia virar o ano, ou virar a estação, alguma coisa nesse sentido, ia vir um novo modelo de carro. Então o personagem principal ia ficar naquela ideia do consumismo, eu preciso desse carro, porém ele não tem mais acesso a ele, pois ele perdeu o seu nível. Então ele tentaria voltar no campo de golfe, conversar com aquele primeiro amigo, mas agora que ele está num nível abaixo, um amigo caga para ele, só é indiferente, é rude, é grosso com ele. E aí tem essa ideia, olha, agora você não mais no meu nível, não somos mais amigos, não somos nada. Então, visto que ele não consegue mudar sua situação, ele fica com essa vontade de ter o carro, essa vontade, até que um dia ele faz a loucura de entrar num desses carros e tentar forçar o chip do carro em si próprio. Porém, dá incompatibilidade, o governo é avisado e mais uma vez ele vai perder o nível. Se no segundo nível você vira o chefe de um. Não, vira o chefe de um determinado ramo de trabalho, agora você vai virar você vai virar um servidor do trabalho. Nesse nível, diferente do último, você não serve diretamente às pessoas, no sentido de atender, fazer um serviço para ela, olhando na cara dela e tudo mais.
não na cara do cliente, digamos assim. E sim, no máximo trabalhar algo que vai chegar no cliente. Nesse caso, ele vai virar um chefe de cozinha. E nessa parte, quando ele começa a chegar nesse nível, aqui fica bem aberto, que eu ia ter que pensar melhor, mas dá a entender. Ia ser uma escala do tipo, ele começa com um carro de luxo, desce para um carro normal. Aqui não sei necessariamente se ele já ia pegar transporte público ou não, mas enfim, só para destacar que ia ter esse decaimento. E agora que ele está com como um chefe de cozinha, ele ia, na verdade cozinheiro, né, não chefe em si, ele ia sofrer uma coisa nova que seria a pressão de um chefe, alguém acima dele, diretamente falando em cima dele. E por que eu escolhi o cozinheiro? Pois é um ambiente onde tem muita cobrança em cima. Então ele ia começar a trabalhar, ele não ia aguentar um chefe no ouvido dele falando: trabalha mais, faz isso direito, pá. Lembrando que esse chefe ia ser num nível mais alto, então nenhum pudor de como ia lidar com o protagonista, até que ele se revolta, briga com o chefe, e o que acontece? Mais uma vez desse nível. Agora sim, o último nível da sociedade, que ele atende diretamente a qualquer tipo de pessoa. Esqueci um detalhe importante que eu lembrei agora, que no início da história, ainda quando ele estava lá no primeiro nível, ou depois de sair, coleta material genético, um pouco antes, enfim, o protagonista passa numa loja Starbucks da vida e ia tratar mal o atendente, essas coisas. E por que eu fiz questão de falar isso agora? Porque agora ele ia virar um atendente de um Starbucks da vida. E isso por quê? Para mostrar o primeiro paralelo de como ele começou e como ele terminou. E nessa parte ia mostrar, aqui sim, com certeza ele ia pegar transporte público, essas coisas. O lugar que ele ia morar ia ser meio insalubre, muito apertado, sem nada cômodo. E nessa parte ia bater bastante na ideia de que ele sofre xingamentos, essas coisas todo dia. Todo mundo acha que é normal, porque a sociedade é assim. Até que o dia que ele que trabalhava ali, dá uns pedidos, um dia dá o burnout, sai gritando, sai correndo e foge dali de qualquer jeito. E aí vem um outro ponto de virada da história, que é o atendente ao último nível. Se você fizer a besteira e perder, você vai virar um não neuro. Vão fechar sua entrada de chip, pronto, tá largado a morte. Sabendo disso, ele dá o burnout, foge, vai ter uma mini parte que ele vai tentar se esconder, vai tentar fugir de tudo que é jeito para os agentes não encontrarem ele. Spoiler, não vai dar certo. No fim, vai ter uma hora que encontram. Pronto, ele virou não neuro e é jogado na rua como um saco de lixo. E aqui vai para o arco final do livro, a última parte, onde enquanto não neuro, quando ele espera a morte, ele se encontra com o segundo não neuro. E aí eu faria um pequeno discurso sobre os pontos que eu critico na obra. Ser um papo meio filosófico, para assim encerrar o conto com a morte do protagonista e sociedade que segue bem a vibe do 1984 também, que termina com o protagonista não conseguindo vencer o sistema e sendo só mais uma vítima dele. Com isso, acabamos aqui a minha minissérie do Solópolis. Espero vocês para minha próxima ideia. Até lá, um abraço.